Vocês devem ter visto recentemente que a Netflix vai fazer um documentário sobre a vida da última rainha do Egito, Cleópatra. Mas a polêmica começou quando foi mostrado que quem irá interpretar a rainha Cleópatra é uma atriz negra. Chegou num ponto que um advogado do Egito, com apoio do governo egípcio, processou a série e quer impedir que ela seja exibida no país. Mas aí você já fala, qual o problema? A Cleópatra era egípcia, ela era negra. Bom, se você assiste o meu canal e sabe pelo menos um pouquinho de história, sabe que a rainha era descendente de macedônicos. Se você viu meu vídeo contando a história de Alexandre o Grande, sabe que quando Alexandre morreu, seu império foi dividido e a região do Egito ficou com seu importante general, Ptolomeu, que se tornou faraó ali. E todos os próximos governantes, incluindo a Cleópatra, que na verdade é Cleópatra VII, são descendentes de Ptolomeu, ou seja, a Cleópatra não tinha origem egípcia, e sim grega. E você deve saber que gregos não são negros, pelo contrário, são brancos. Mas Cleópatra era mestiça, tinha ascendência de muitos povos? Isso é só uma possibilidade, a gente não sabe se na árvore genealógica dela tinham pessoas desses povos. Já gregos a gente tem certeza, a grande maioria era. Cleópatra, ela foi casada com o próprio irmão. Na verdade, casada com 2 irmãos. Sim, pode parecer e é estranho, mas eles faziam isso justamente para não se misturar com egípcios. Eles se casavam entre eles mesmos. Para você ter uma ideia, os governantes do Egito Ptolemaico, os governantes gregos do Egito, nem ao menos sabiam se comunicar em egípcio. Eles não se comunicavam com as pessoas em egípcio, justamente para não se misturar com os egípcios. A Cleópatra foi a primeira governante a saber se comunicar em egípcio e a se comunicar realmente em egípcio. A Cleópatra inclusive falava pelo menos 8 idiomas. Falava grego, latim, egípcio, sírio, medo, parta, hebraico, etíope. Ou seja, ela era uma mulher muito culta. A história da rainha é muito interessante. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo contando só a história completa da rainha Cleópatra. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Mas voltando ao tópico principal. A rainha sempre foi retratada em moedas, pinturas, relatos, como uma mulher de características gregas, porque ela era descendente de gregos. A etnia dela nunca foi dúvida, até integrantes do movimento negro nos anos 90 começarem a dizer que a rainha era negra, para colocar a rainha entre personalidades negras que contribuíram na humanidade. Mas não precisam inventar nem modificar a história para isso. Eles tinham várias personalidades negras que contribuíram para que a humanidade fosse como é hoje. Você gostaria que tivesse um documentário sobre Martin Luther King e colocassem ele como branco? Assim, você vai argumentar que o Martin Luther King, a gente tem fotos, vídeos, a gente sabe, tem relatos, a gente sabe que ele era negro. A Cleópatra, a gente não tem de fato uma foto da época e não sabemos exatamente como era o seu rosto. Mas dá pra ter certeza absoluta, 100% de certeza, de que ela não era negra, baseada no que eu falei aqui. E isso tem virado uma grande tendência, né? Pegaram a rainha Ana Bolena lá, fizeram uma série e retrataram como negra. Se o objetivo não for retratar a realidade, você pode até argumentar que aquilo é só uma representação, mas tipo, pra que isso, cara? Tipo, cria os próprios personagens se for fazer uma ficção. Tipo, você pegar personagens, até ficcionais mesmo, que já estão estabelecidos como brancos, e coloca como negro. Tipo, pra que? Só quer, tipo, lacrar, só quer que tenha representatividade. Pô, cria um personagem negro. Tipo, tem várias... hoje em dia já tem muito mais personagens negros. Só represente personagens negros ou crie personagens negros novos. Você não precisa pegar personagens brancos e fazer ele virar negro. E é pior ainda no caso da Cleópatra e da Ana Bolena, porque são personagens reais e comprovadamente brancos. Tipo, pra quê? Tem a rainha Indinga, que apesar de ser uma figura controversa, lutou contra o domínio português em Angola. Tem várias rainhas negras importantes africanas. Não precisa. Retratar Cleópatra como negra é um desserviço gigantesco. Ela não era negra. Fatos são fatos.